Mas você tem que entender que Israel, aqui, esse aqui ó, é a base militar estratégica de todo Israel. Tanto é que tem uma base militar aqui, não dá para ver, né? Para aquele lado lá. Em algum momento aí, pode ser que suba um caça aí, ou desça um caça, dê para você ver, né? Mas esse vale aqui é um vale muito importante na Bíblia. Mas muito importante. Por que eu digo muito importante? Porque ele não é importante para o presente. Ele é importante para o futuro. Para o futuro. Isso aqui é chamado de Vale do Armagedon. Vale do Armagedon. Aí você fala, pastor, mas nós vamos, assim que chegar em Jerusalém, nós vamos chegar no Monte Corpus. Depois nós vamos dormir, nós vamos chegar no finalzinho da tarde. No outro dia, nós vamos no Monte das Oliveiras. Entende? E o Monte das Oliveiras, a profecia da palavra de Deus, tem a ver com o Monte das Oliveiras. Mas tem a ver também com este lugar. Eu não sei se você já assistiu filmes épicos de guerra, mas as guerras eram determinadas, né, em um determinado lugar. Então, tinham dois reis, eles iam guerrear, eles definiam o lugar da guerra. Geralmente as guerras eram em um vale. Em um vale. Este aqui é um vale. E é um vale que tem uma guerra que está determinada na palavra de Deus. Na palavra de Deus vai ter uma guerra aqui que vai acontecer no retorno de Jesus. Então, eu vou ler um texto aqui para você de Atos, capítulo 1, que é um texto interessantíssimo. Ele diz assim, Atos 1:9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, dois anjos, se puseram ao lado deles. Vamos entender a história. Jesus está subindo aos céus, deixando os seus discípulos. Quando Jesus está subindo e ele some nas nuvens, os anjos que estão do lado falam algo para eles, né? Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus dentre vós, que foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o vistes subir. A pergunta é, como que ele subiu? Essa é a pergunta. Como que ele subiu? Ele subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens. Isso foi o que foi visível. Depois ele subiu das nuvens até o trono, até os céus. Eu não sei se você já reparou a descrição bíblica de Apocalipse, mas quando você lê Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, você vê o trono de Deus estabelecido ali. Tem um arco-íris, tem um mar de vidro, tem os 24 anciãos, né? Tudo aquilo ali, os anjos, tudo ali está na presença de Deus. Mas aí você vê que quem está sentado no trono tem um livro na mão. Um livro selado com quantos selos? 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir o quê? Os selos. E aí João, que está tendo a visão, ele começa a chorar. E ele fala, mas ninguém foi achado digno. E aí então um dos anciãos diz, eis, calma aí, eis que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro. João olha e vê o quê? Ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Entende? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus sobe lá em Atos, capítulo 1, ele vai chegar aonde? Diante de Deus. Então ele chega em Apocalipse, capítulo 5. Ele está chegando diante de Deus, o cordeiro como tendo sido morto. Mas a descrição bíblica diz o seguinte, os anjos disseram, da maneira que ele subiu, ele vai descer.
Então ele subiu em duas etapas. Do Monte das Oliveiras até nas nuvens. E depois das nuvens até o trono. Agora você precisa inverter. Inverte. Ele saiu visível do Monte das Oliveiras até as nuvens. E invisível das nuvens até o trono. Agora, como que ele vai voltar? Ele vai voltar do trono às nuvens. De que maneira? Invisível. Não é visível. E depois, de maneira visível, das nuvens até o Monte das Oliveiras. Você compreende que ele está indo e está voltando? Então, é isso que os anjos estão dizendo. Então, Jesus vai voltar em duas etapas. Quando nós estivermos lá no Monte das Oliveiras, você vai ver. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai parar nas nuvens. Agora, preste atenção, ele está voltando aonde? Aqui ou lá? Lá, no Monte das Oliveiras. Ele vai voltar e vai ficar nas nuvens. Eu sei que na cabeça de muita gente, Jesus vai voltar e vai ser assim, rápido. Não pode ser rápido. Vamos pensar, na primeira etapa, que é secreta, os crentes serão arrebatados. Entende? Os crentes serão arrebatados. Né? A Bíblia usa uma ilustração que você pode ver Jesus como a estrela da manhã ou pode ver Jesus como o sol da justiça. A estrela da manhã você vê que horas? Antes do dia do sol nascer. Aí você olha bem de manhãzinha, para aqueles que acordam cedo, para aqueles que estão vigiando, ele vai ver Jesus como a estrela da manhã. Mas para aqueles que estão desapercebidos, aqueles que acordam tarde, aqueles que estão bem tranquilos, fique em paz. Se você não vê Jesus como a estrela da manhã, né, secretamente, você vai ver ele às claras, como o sol da justiça. Como o sol da justiça. Mas ele está voltando aonde? No Monte das Oliveiras. Mas a batalha está determinada aonde? Aqui. A batalha está marcada para cá. Então preste atenção, vai demorar. Quando Jesus estiver nas nuvens, muitos vão achar que é o quê? OVNIs. Eu não sei se você percebe, mas há um frenesi aí de OVNIs, né, de extraterrestres, né, até um pensamento que no futuro muitas pessoas da humanidade serão abduzidas de uma vez, né, eles virão e raptarão então o povo da terra, né, entende? Então, o Senhor vai parar nos ares, então ele vai ficar lá muito tempo. Por que ele vai ficar muito tempo? Diz a Bíblia que vai dar tempo das nações reunir os seus exércitos aonde? No Vale do Armagedon, aqui. Então aqui é um lugar importante. Ele está voltando lá, mas o exército vai reunir aqui. E quando o Senhor voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender em duas partes, entende? E ele vai voltar com quem? Com quem foi arrebatado. Com quem foi arrebatado. Ele vai voltar secretas e ele vai buscar as primícias, vai levar os vencedores. Depois, ele vai voltar com estes vencedores, entende? Para uma batalha. Qual que é a batalha? A batalha final, a batalha do Armagedon. Então, nesse dia aqui, diz a palavra de Deus, que o sangue vai chegar no arreio dos cavalos. Por que eu estou falando isso para você? Porque é o seguinte, olha como que é irônico. Jesus veio como cordeiro. Os judeus não reconhecem Jesus. Essa nação não reconhece Jesus. E ele veio como quem? Você sabe o que mais um judeu queria? Um judeu queria ser liberto do Império Romano. Queria um reino que libertasse ele da opressão do Império Romano. Entende? Quando Jesus veio, era o Império Romano que oprimia Israel. Israel pagava tributos. Se você vai olhar os filmes, se você vai olhar a história, entende? Era um povo totalmente oprimido pelo Império Romano. Então eles queriam alguém que fosse liberto, mas não reconheceram. Jesus chegou diante de Jerusalém e falou o quê? Como eu queria, como a galinha ajunta os seus filhotes, ajuntar vocês, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas.
Entende? Vocês perderam o tempo da visitação. Então, mas lá em João capítulo 1, verso 11, não precisa de abrir, eu sei de cor, a Bíblia diz o seguinte: ele veio para os seus. Quem eram os seus? Judeus. Mas os seus não? Mas a todos quantos reconheceram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Isso inclui todos nós aqui. Todos nós aqui, os gentios. Nós somos os gentios, né? Nós não somos judeus, nós não somos de Israel, mas espiritualmente falando, nós somos igreja. Nós somos igreja. Entende? Onde eu parei. E aí, o Senhor então vai voltar, né, secretamente, depois ele volta com os seus santos para uma batalha. Agora você fala, como que vai ser essa batalha? Vai batalhar com o quê? O povo vai ter canhões aqui. Quais as armas que tem hoje? Canhões de guerra, mísseis, né? Eles vão apontar as armas para Deus. Deus está nos ares, o Senhor está nos ares, e eles vão apontar as armas para Deus. Como que o Senhor então vai guerrear? E nós vamos guerrear juntamente com Ele. Aí você precisa entender os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o universo com uma palavra que sai da sua boca. Com a palavra que sai da sua boca. A Bíblia diz que, lá nós vamos chegar lá no Monte das Oliveiras, vamos descer e vamos no Getsêmani. E lá no Getsêmani, após Jesus orar, ele falou, chegou o momento. Chegou o discípulo, o traidor, Judas, que com um beijo o traiu, e chegou os soldados juntos, né? E após o beijo, os soldados foram ali para prender. Mas aí os soldados perguntaram, quem é Jesus, o Nazareno? Quem é o dito Messias? O que é que Jesus respondeu? Eu sou. Esse nome aqui é o nome de Deus. Eu sou. Quando ele falou eu sou, o que aconteceu com os soldados? Caíram tudo no chão. Só dele falar eu sou. Alguém fala, quem matou Jesus? Ah, foram os religiosos, foram os judeus. Quem poderia matar o autor da vida? Ninguém poderia matar o autor da vida. Entende? Ele se entregou à morte por mim e por você. Então, como que vai ser essa batalha aqui? Vai ser simplesmente com a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, você vai estar junto com ele. E assim como ele libera palavras de vitória, nós também vamos liberar palavras de vitória. Então eu vou te dizer, o Senhor, a maneira de guerrear do Senhor é diferente, entende? Se você olhar as guerras miraculosas na palavra de Deus, Deus chegou gente. Deus mandou chuva de pedra para mandar pessoas. Isso tudo está na Bíblia. Mas aqui ele vai guerrear com a palavra que sai da sua boca. Por isso ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, entende? A ponto de penetrar, de transformar, de mudar, de separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Entende? Esse é o nosso Deus. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Então você está diante de um lugar profético. Profético. Aqui vai ser a última batalha que vai acontecer nesse vale aqui. Eu não sei, a Bíblia diz sobre 200 milhões de soldados. Eu não sei quantos exércitos terão aqui, quantos cavalos terão aqui, quantos carros de guerra terão aqui. Eu sei de algo, com um sopro que sai da boca do Senhor, todos serão destruídos. Todos os inimigos serão destruídos. Entende? Então, acima de tudo, acima da espiritualidade, você está diante de um lugar muito profético. Muito profético. Esse lugar aqui é um lugar profético de uma grande batalha que vai acontecer no final dos tempos. Para você que entende e crê na palavra, esse vai ser um lugar fenomenal, extraordinário de uma grande batalha. Amém? Bom, mas eu queria só aplicar a sua vida. Eu não sei que batalhas você tem sofrido, que batalhas você tem enfrentado e quais as armas que você tem usado. Mas eu queria que você aplicasse isso na sua vida. A sua batalha não é guerreada por força e nem por violência.
né? Diz a palavra de Deus, mas é pelo meu espírito. Você tem uma espada afiada de 2 gumes na sua boca. Quando você libera palavras de vida, os ambientes mudam. Foi assim que Jesus fez com a tempestade. Ele levantou a mão e acalmou a tempestade, né? Jesus falou com a figueira. Jesus amaldiçoou uma árvore. Então, o Senhor age através da palavra. Se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, se você tem pleiteado uma batalha, eu quero conclamar você hoje a liberar uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Amém? Fica de pé onde você está. Você está diante do Armagedon. Você vai levantar sua mão, vai liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida.